Mas, então, esse... Então, esse vídeo aqui, ele está servindo de demonstração de um pré-projeto para a matéria de Linguística Aplicada Queer. E, basicamente, a gente vai discutir ideias, objetivos e coisas que poderiam ser feitas na temática da Linguística Aplicada Queer com o objeto de pesquisa que eu escolhi aqui, né? Eu pensei em fazer sobre One Piece. 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける Enfim, eu pensei em fazer sobre One Piece, que é um dos maiores mangás e animes e obras de mídia que existem atualmente, né? Cerca de mais de 500 milhões de vendas, e é o quadrinho mais lido hoje em dia por muita gente. E por ser muito influente, ele também tem a presença de muitos personagens queers e às vezes trabalha com temas queers. Um personagem que eu gostaria de discutir é o Bon Kurei, Mr. Two Bon Kurei, que é um personagem muito interessante porque ele é um mercenário de uma organização que organiza-se sempre em duplas, e essas duplas sempre são um homem e uma mulher. A mulher fica com o nome de um feriado, enquanto o homem fica com um número. O Bon Kurei, ele não se denomina como nenhum dos dois, então ele recebe tanto um título masculino, Mr. Two, quanto um título feminino, Miss Bon Kurei. O que é muito interessante, e tem vários momentos em que esse personagem o aspecto queer desse personagem é visto de uma forma positiva, como por exemplo ao final do primeiro arco em que ele é introduzido, ele tem uma cena de sacrifício. No comecinho dos anos 2000, mas que eu acho que é muito interessante de ser analisado, em que ele, enquanto um personagem queer, apesar de ser escrito por um homem cis, né, o One Piece, ele é um personagem queer. One may stray from the path of man. Uma pessoa pode divergir do caminho de um homem, uma pessoa pode divergir do caminho de um que, apesar de não ser confirmado, às vezes é lido como uma pessoa queer também, porque o protagonista tem vários exemplos em que dá sinais de ser romântico e assexual, mas isso é uma outra questão que eu não sei se eu pretendo trabalhar. E aqui o protagonista dele. O One Piece, na maior parte do tempo, tem uma visão bem positiva de pessoas queers. Existem momentos em que não é o caso, como em... deixa eu ver. Como no reino Kamabaka, em que basicamente é um reino para pessoas LGBT, mas a maioria das pessoas são desenhadas desse jeito caricaturesco, apesar de muitos dos outros personagens mais sérios não serem, o que pode ser lido como, de certa forma, transfóbico, além de que o personagem que vai interagir com esses personagens, ele tem uma característica da personalidade dele que ele realmente é transfóbico, então seria uma outra coisa interessante de se observar. Além do Bon Kurei, a gente tem a rainha do reino Kamabaka, que é o reino das pessoas trans, que é Empório Ivankov, que é um personagem muito interessante, que em uma prisão que similar ao inferno de Dante, ela cria um paraíso escondido nas paredes, onde é basicamente um paraíso gay, é uma balada gay 100% do tempo.
passivo muito interessante é que, como em animes e mangás é muito comuns que tenham poderes, a Ivankov, ela tem o poder de... 断る正直におなりなさい何をする気だ poder de え ou seja, ela consegue controlar os hormônios de qualquer pessoa de forma alterada, duvido das pessoas. 女になった E é ど visto う本当の自分に目覚めた感想は como indicando um discurso de これが ódio 私 contra os predadores, mas por outro バ lado, ナータは生まれ変わったのもう看守じゃないニューカマーよ ありがとうございます岩様私本当の自分に気づけましたあらいいのよお礼なんて E eu acho que a partir do Bon Cree, da Empori Ivankov e de todos os outros personagens, por aqui a gente pode traçar um paralelo com a questão da performatividade de Butler, que a Ivankov ela tem toda essa questão da mutabilidade do corpo, ela é capaz de mudar o corpo dela e das outras pessoas à vontade. E todos os personagens têm essa questão da performatividade, da identidade. Tipo, por ser feito no Japão e o Japão ter toda uma questão artística diferente, todos eles bebem muito do drag queen. Eles usam bastante do termo okama, okama que é um termo meio guarda-chuva japonês, que pode significar bicha, traveco, travesti, mas que é usado num geral para mostrar pessoas nascidas masculino que são dissidentes de gênero, ou seja, como o Bon Cree e a Ivankov, que só para dar um panorama aqui do tempo, o Bon Cree ele é de comecinho dos anos 2000, a Ivankov é de 2009, 2010, quando foram lançados os personagens. E além desses personagens trans que são bem interessantes, eu acho que outros que seriam interessantes de trabalhar são os mais recentes. Seria a Kiko e o Yamato. A Kiko tem uma questão de diferente do Empório e do Bon Cree, que se denominam como Okamas. O Kiko ela vai se denominar como uma mulher no coração quando ela se apresenta. Ou seja, ela não usa a terminologia da mulher trans, porque, obviamente, por uma questão de ficção também, porque ela mora no Japão feudal e não tinha tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ela se denomina como uma mulher e ela é vista por todos os personagens como uma mulher. E isso gera discursos muito interessantes dentro da história, porque ao mesmo tempo que ela é que ela também tem a persona do... Calma, não tá mostrando aqui. Kikunojo One Piece. Ela tem a persona do samurai, que ela assume essa máscara demoníaca e ela vai performar, né, um papel muito mais masculino, de guerreiro, que é muito interessante também. E todos esses personagens, como a gente viu até agora, são personagens designados masculinos ao nascimento, mas também tem o Yamato. O Yamato é o único personagem que poderia potencialmente ser um homem trans, porque ele tem muitas questões interessantes de linguagem, porque ele varia às vezes o uso dos pronomes dele, mas ele pede que todos o tratem masculino. Ele se apresenta como a princesa demônio, mas ele se é o princesa demônio, que é uma questão muito interessante. E todos os personagens respeitam o posicionamento de gênero dele, mas é uma coisa muito controversa na fandom, porque apesar dele ter essa colocação dos pronomes masculinos, ele se apresenta majoritariamente de uma forma feminina, né? Ele não esconde os seios nem nada do tipo, mesmo quando vai lutar. E isso gera várias questões de discussões que seriam interessantes de explorar, né? Porque como a questão de que o Yamato ele não performa a masculinidade de uma forma convencional e como que isso acaba atrapalhando na forma que os fãs percebem o personagem, mas não atrapalha na obra, porque na obra os personagens o percebem como um homem, mas obviamente porque é uma questão de ficção e tal. E é, é, é basicamente isso. Daí, pra fechar, eu gostaria de trazer à tona o último grande cena de comentários trans. Só pra constar, o Kiko e a Yamato são de mais ou menos 2018, 2019, 2020. E eu, não, são de 2020, isso mesmo, eu joguei um pouco pra trás. Daí,
uns 2 anos atrás teve essa cena que foi bem interessante. Foi a última cena que o autor fez que lidava com a questão trans, em que eles iam para uma festa, e antes de ir para uma festa eles iam tomar banho em banhos termais, né? Essas banheiras termais que tem no Japão, de água quente. Só que era separado por gênero, né? Tinha a das mulheres e a dos homens. Daí eu vou ler aqui pra você. Primeiro a personagem Nami, que é uma personagem cis feminina. Ela vira pro Yamato e fala: Vamos tomar o banho antes do festival. Sua reza já acabou, certo? Daí. Aqui agora. Daí a Yamato fala: Desculpa, Nami, parece que não tem banho misto no castelo. Indicando que ele não vai ir tomar com as outras meninas. E a Kiko ela fala: Você se importa se eu ir com vocês? Daí por fim tem esse painel do quadrinho em que o Yamato vai pro banho masculino com todos os outros homens do mangá, tomar banho com eles, enquanto a Kiko vai com todas as mulheres. E é interessante porque, apesar de ser do Japão e a questão, eu nem conheço direito a questão transgênero do Japão, é interessante de se estudar, porque, obviamente, como uma obra mundial, né, que conversa com o mundo, mas é produzida no Japão, tem muitos fazeres discursivos interessantes a serem analisados aqui. Eu acredito que se pautando principalmente na questão da performatividade do gênero que essas personagens incorporam, daria como para um trabalho bem interessante. Basicamente esse é o meu projeto, meu pré-projeto. Obrigado muito por ouvirem e até a próxima.